Olá, minhas amigas, meus amigos, doutoras, doutores, senhoras e senhores. Vamos retomar o tema de ontem, dia 8/6, portanto hoje dia 9/6. São exatamente 17h50, sobre o julgamento do STJ, que transforma o rol da INSS em taxativo, não mais exemplificativo. Portanto, a partir do julgamento de ontem, o rol agora da INSS passa a ser taxativo com algumas exceções. A segunda turma, por maioria de voto, entendeu que não seria possível manter um rol exemplificativo porque haveria um desequilíbrio nas relações contratuais. Ora, se haveria um desequilíbrio nas relações contratuais, então nós agora passamos a dizer aos nossos pacientes que o rol é taxativo, como se o paciente, consumidor, cliente, entendesse o que é um rol exemplificativo, o que é um rol taxativo, onerando, certa feita, a parte mais fraca da relação contratual, que é sempre o consumidor. E fazendo com que esses pacientes, seus familiares, tenham que constituir advogados para pleitear os seus direitos a um tratamento junto ao Poder Judiciário, mas com muita dificuldade, em razão da nova decisão do STJ. Por 6 votos a 3, prevaleceu então o entendimento do relator, ministro Luiz Felipe Salomão, cujo voto ele proferiu em sessões anteriores. Tivemos a grata surpresa de analisarmos o voto da ministra Nancy Andrighi, que abriu a divergência, aditou o seu voto, em razão do aditamento do ministro relator, e entendeu a ministra, a bem do equilíbrio dos pratos da balança, a bem do equilíbrio da relação ou das relações contratuais, que o rol da ANS, dos procedimentos médicos, equipamentos, procedimentos cirúrgicos, protocolos, alopatas ou não alopatas, devem ser dispensados ao tratamento do paciente, deveria permanecer como rol mínimo exemplificativo. Ela entendeu, a ministra, que se houvesse a mudança do rol exemplificativo para o rol taxativo, haveria um privilégio unilateral pró-convênios, pró-seguradora de saúde, pró-cooperativas de saúde, pró-clínicas. Portanto, ela, seguida de mais 2 ministros, entenderam que o rol deveria permanecer exemplificativo e não taxativo. Qual seria hoje a situação financeira das operadoras de saúde da rede privada? Posso dizer aos senhores que em 2018, essas seguradoras, as empresas de plano de saúde, faturaram a bagatela de 192 bilhões de reais. Portanto, um aumento efetivo do faturamento que foi detectado e declarado em 2014. O número de usuários passou para 50,5 milhões de usuários em 2014 para 47,2 milhões de usuários em 2018. Essa pequena queda é fácil de se compreender porque houveram pessoas que se aposentaram e não conseguiram continuar pagando o seu convênio médico, outras perderam seus empregos,
outras faleceram e assim por diante, o que justifica a redução do número de usuários em 2018. E esse número aumentou em razão do próprio processo da pandemia, onde muitas pessoas, muitos usuários perderam seus empregos e, portanto, perderam a garantia financeira efetiva para continuarem a honrar com o pagamento dos seus convênios médicos. Só para que os senhores tenham a ideia, o lucro líquido das operadoras de plano de saúde cresceu em 49,5%, o que significa a cifra em 2020 de 17,5 bilhões de reais. Estou falando de lucro líquido, 17,5 bilhões de reais em 2020. As cooperativas médicas seguem esse mesmo rito, com alta de 144% das suas operações, do seu lucro líquido, chegando ao patamar de 6,1 bilhões de reais. As cooperativas aumentaram a sua receita em 6,7%, evoluindo para 74,4 bilhões de reais em 2020. Na sequência, estão as empresas de medicina de grupo, ou seja, as operadoras que possuem rede própria ou redes próprias. Amil, Hapvida e Notre Dame. Pegamos só essas três. O lucro desse grupo teve uma alta de 114,2%. Subiu para 4,5 bilhões e a receita desse grupo soma 67 bilhões e 700 milhões de reais em 2020, portanto, um crescimento de 4,6%. Já as seguradoras de saúde, que não podem ter rede própria, tiveram uma queda de 13,7% no seu resultado líquido, ficando com um faturamento baixíssimo, apenas 2,5 bilhões de reais em 2020. Apenas isso. E as operadoras de planos odontológicos terminaram o ano de 2020 com uma alta de 74% no lucro líquido, que somou a bagatela de 489 milhões de reais. Pois bem, seria crível, seria palatável que o STJ, então, agisse da forma como agiu, por maioria de votos? Onde está, dentro desses números que eu apresento aos senhores, a fragilidade da saúde privada? Mesmo admitindo-se a hipótese da obrigação destas seguradoras, desses convênios particulares, arcarem com tratamentos muitas vezes caríssimos, nós reconhecemos isso, nenhuma delas está em estado de fragilidade financeira. Nenhuma delas tem o seu patrimônio líquido comprometido. Até 2020, nós observamos uma curva ascendente e não descendente do seu lucro líquido. E quem mantém, então, essas seguradoras? Nós, os usuários, nós, os consumidores. E, além disso, parte dessa mantença, vamos dizer assim, é subsidiada pela União, uma vez que ela permite que o cidadão brasileiro deduza do seu imposto de renda o que gasta com o seu plano de saúde, na área médica e na área odontológica. E agora, José, como é que nós ficamos? Como dizia Chapulin Colorado, quem poderá nos defender?
A regra, a partir do julgamento, é que o rol da ANS é taxativo e não mais exemplificativo, com algumas exceções. Amado mestre, mas o que é isso? O que é rol taxativo? É simples. E me perdoe os colegas advogados, os colegas médicos e advogados, economistas, contadores, que têm uma visão e um conhecimento técnico-científico sobre direito, mas esse vídeo ele é feito para atingir também uma população de pessoas leigas na área do direito, na área da medicina, na área da administração hospitalar. Portanto, algumas vezes eu terei que ser pedagógico nas minhas explicações, porque estaria alcançando, quem dera Deus, um número percentual de pessoas que não são afeitas à área das ciências jurídicas e das ciências médicas. O rol taxativo nada mais é do seguinte: todos os procedimentos médicos e paramédicos devem constar do rol da ANS, devem constar da lista da ANS, e não admite exceção se eles estiverem dentro da lista. Não se admite exceção. A exceção se admite quando um devido procedimento, um devido protocolo, um devido medicamento não esteja listado no rol da ANS. Se estiver listado, o convênio médico, por mais caro que seja, terá que dispensar o tratamento, híbrido ou não, para o paciente. Não vai admitir discussão. É certo que, se o convênio médico, se a operadora de saúde, se a seguradora negar o atendimento, negar a prestação do serviço, a prestação e entrega do material, do produto, não vai restar outra alternativa ao paciente senão aquela de procurar o PROCON ou diretamente um advogado que seja especialista em direito médico para requerer o que de direito através da nossa justiça. Cumprimento da obrigação de fazer. Por quê? Porque aquilo que se requer está listado neste rol da ANS. Em tese, as operadoras de saúde e os convênios médicos não estarão obrigados a arcar com tratamentos não constantes do rol da ANS. Em tese. Porque o ministro, num ato de benevolência essa que certamente não se aplica a ele, porque com o ministro, com o salário que ganha, e mais os pendulicários que têm o seu salário, ele não vai precisar de pleitear nada judicialmente, né? Geralmente pagam hospitais particulares, ou o próprio convênio de entidade, são convênios que são firmados com hospitais 5 estrelas, como Einstein, Sírio, 9 de Julho, enfim, né? Edicadoro e tudo mais, né? Então, em tese, a operadora de saúde, plano, convênio médico, não estará obrigado a arcar com tratamentos, medicamentos e materiais, produtos que não estejam listados na página, no rol da ANS. Mas ela tem que provar que está dispensando ao seu paciente o melhor tratamento, seja ele medicamentoso, seja ele cirúrgico, fisioterapeuta, seja ele através da entrega
de órteses, próteses e materiais especiais de forma segura, efetiva e que tenha evidência científica. E que aquilo que ela está entregando é o melhor para aquele paciente. É o melhor que nós temos hoje no mercado para auxiliar o paciente. É obrigação sine qua non dela. Ela também não pode se ela também não pode se furtar a provar que não existe, no caso da patologia específica, uma revisão sistemática que tenha orientado o protocolo do tratamento, bem como a existência de um novo tratamento ou de uma nova droga, de um novo protocolo cirúrgico mais eficaz. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso o seguinte: você tem um paciente que teve um diagnóstico efetivo X, ok? Foi feito um prognóstico, que é o planejamento de tudo. Está sendo dispensado a esse paciente um tratamento medicamentoso, com medicamento Y. Está no rol da ANS. Mas também está nesse mesmo rol que existe um outro medicamento que foi homologado pela ANS, que está inserido dentro daquele plano, né, que a cada 2 anos fazer alteração, que deveria ser a cada 6 meses, de implementação nessa lista, expurgo de tantos outros, que ele é mais caro, mas é mais efetivo. Ora, se eu tenho 2 medicamentos, um com um preço de 2.000, o outro com um preço de 4.000, ambos estão na lista do rol taxativo, para a mesma patologia, para o mesmo diagnóstico, atendendo o mesmo planejamento que foi dispensado para aquele paciente. Se esse medicamento que é mais caro, ele produz um efeito de acelerar o procedimento de cura ou de remissão, diminuindo o tempo de internação desse paciente, esse medicamento traz menos efeitos colaterais que poderão se transformar em efeitos iatrogênicos, causando uma outra doença a esse paciente que eu tenho que entrar com tratamento para combatê-lo. Por que não, então, usar esse medicamento mais caro e dispensar o tratamento medicamentoso que é mais barato? Neste caso, basta que o médico faça um relatório pormenorizado, explicando os motivos, e a agência, o convênio médico, a clínica, a operadora de saúde, terá que dispensar o uso desse medicamento. Dispensar é entregar ao paciente o uso desse medicamento. Dou sempre um exemplo muito clássico. Existem alguns quimioterápicos que eles produzem um efeito colateral mais severo no paciente do que outros quimioterápicos. E muitas vezes eles também reduzem o tempo de internação e o tempo de resposta efetiva no tratamento desse paciente. E não raras as vezes, os convênios, as operadoras de saúde, as seguradoras de saúde, não se dispõem a fornecer esse medicamento quimioterápico para o paciente porque ele é mais caro. Mas aí, para um pouquinho, se ambos estão no rol da ANS, se ambos têm um parecer, uma indicação da Conitec, por que eu devo submeter o meu paciente a um tratamento quimioterápico
que surta mais efeitos adversos do que o outro que tem uma melhor resposta e que reduza esses efeitos adversos. É simples. E a conta é simples também de se fazer. O quimioterápico A me obriga a ter o paciente mais tempo internado. O quimioterápico A causa maiores efeitos colaterais nesse paciente, e causando maiores efeitos colaterais, eu vou ter que tratar esse efeito colateral. Vai aumentar o tempo de permanência do paciente internado. Isso aumenta o custo do leito hospitalar, seja em hotelaria simples, enfermagem ou UTI. Vai aumentar o número de horas de profissionais que estarão debruçados sobre esse paciente, profissionais paramédicos e profissionais médicos. Vai aumentar o número de fármacos que eu vou ter que dispensar a esse paciente, o número de equipos que eu vou ter que dispensar a esse paciente. Aumenta o trabalho do nutrólogo, da fonoaudióloga, da psicóloga. E eu tenho um tratamento que é o tratamento B, que tem uma resposta mais efetiva, traz maior qualidade de vida ao paciente, reduz o tempo de internação e reduz os efeitos colaterais. Mas eu não vou dispensar isso porque ele é mais caro do que o A. Não, nesse caso, se o médico prescrever, e aí ele tem a autoridade, e a autoridade dele está prevista lá no capítulo 1º, inciso 7º e 8º do Código de Ética Médica, bem como também tem amparo jurisprudencial na súmula 102 do TJ de São Paulo. Estou me limitando a São Paulo, ok? Então, o médico, uma vez prescrevendo a mudança desse medicamento, fazendo-o de forma didática em relatório pormenorizado, o convênio vai ter que atender. Se não atender, infelizmente, o paciente vai ter que judicializar. Ora, quando o STJ julga da forma como julgou, o que ele está fazendo? Ele está onerando o consumidor. A parte mais fraca é que sempre sofre. Ele vai induzir esse consumidor, esse paciente, seus familiares, ou a fazer um novo contrato com essa operadora, ou a fazer um aditivo ampliando a cobertura. E aí o STJ jogou nas costas do consumidor, do paciente, uma atribuição, uma missão para que este paciente, que é pessoa leiga do povo, que não é médico, não é paramédico, entenda qual é a amplitude da garantia da cobertura que ele deve ter. Então esse paciente, ele tem que entender o seguinte: olha, a minha cobertura vai até aqui. Então ela não cobre a parte de nefrologia. Quais são as patologias que são tratadas pela nefrologia? Ele vai ter que entender isso aí. Oncologia, então, vixe, nem se fala. Quais são as subespécies de câncer que nós temos? Né? Ele também não está cobrindo possíveis casos relacionados à parte gástrica. E aí esse paciente vai ter que fazer uma revisão sistemática na cabecinha dele para entender se na família quem teve essa ou aquela doença, se ele está propenso a fazer ou não. E aí então ele vai fazer a contratação, a ampliação da sua cobertura.
Meu Deus do céu. Mais uma vez, a parte fraca é que sofre. Como assim? Presta atenção. O titio vai explicar para você. É você, paciente, que vai escolher o limite da sua cobertura. Vai ser mais ou menos assim, como se você fosse no supermercado, onde existissem lá nas prateleiras várias patologias e o antídoto para essas patologias. Então, bom, então a patologia tal tem um antídoto tal, e você pega um carrinho e coloca todos os antídotos para eventuais patologias, para que você amplie a sua cobertura. E você vai ter que pagar por isso. Porque tudo isso tem que ser precificado. Agora, como é que você vai precificar isso aí? Você, paciente, você está na mão do convênio, ele cobra o que ele quer. A cobertura ele te oferece. Quer. Se não quer, próximo. Não, próximo. Próximo. Então, você vai lá naquele supermercado, na prateleira 8, corredor norte, tem lá as patologias que você acha que você pode ter. E ao lado tem os antídotos. Você vai pegar isso e vai colocar no carrinho. E vai fazer um aditivo contratual ou um novo contrato. Então, tá lá, doenças cardiovasculares, vamos colocar aí, R$10. Doenças renais, opa, R$16. Doenças hepáticas, puta, eu vou tomar um mezinho, R$600. Doenças oncológicas, depende, qual o tipo do câncer? Ah, não, o câncer tal. Aí isso aí é R$1.500. Uma encravada, com anestesia ou sem anestesia? É mais ou menos isso. Desculpe o termo jocoso, a forma como eu estou brincando com um assunto tão sério, mas é isso que os ministros fizeram com os nossos consumidores. Aí vem Sua Excelência, o ministro, né, bonzinho, dizendo o seguinte: existe a excepcionalidade. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da INSS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico, assim, desde que tal tratamento seja medicamentoso, seja cirúrgico, terapêutico, coadjuvante, como fisioterapia, por exemplo, equipamentos, OPMEs, não tenham sido indeferidos expressamente pela INSS a incorporação no seu rol. Ou seja, eu tenho um outro tratamento, eu tenho outros produtos que eles ainda estão sob análise da ANS, padecem de homologação, mas não foram ainda nem deferidos, nem deferidos. Nesse caso, o caráter da excepcionalidade é possível se empregar. Quem vai provar isso? O encargo da prova vai recair sobre os ombros de quem? Muito embora o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, mas na causa de pedir, se a operadora de saúde, o convênio médico, a seguradora, não conceder o tratamento, vai ser do seu advogado. E aí ele vai ter que ter o quê? Um excelente relatório médico, do médico que está prescrevendo. Ele vai ter que buscar lá no Dr. Google da vida uma coisa chamada PubMed. Vai ter que ir lá e ver se existe revisão sistemática sobre
esse diagnóstico, sobre o protocolo, sobre o prognóstico. E muitas vezes essas revisões, esses artigos estão em língua estrangeira. Eu particularmente, mal sei falar o meu idioma. O meu inglês é tupiniquim. Not have the book on the tables on the book. Isso quer dizer o quê, senhores? Mais uma vez, peço desculpas pela brincadeira. Quer dizer que eu vou ter que ir lá no Dr. Google, aí tem lá, tradução online. E você vai jogando, né, parágrafo por parágrafo, para você descobrir o que quer dizer aquilo. Ah, então isso é fácil, beleza. Só que tem um detalhe. Se você for judicializar, entrar com uma ação, e se o artigo de revisão, o artigo científico estiver em língua estrangeira, o nosso código, a nossa lei, o nosso ordenamento é o seguinte: documentos em língua estrangeira têm que ser traduzidos para a língua pátria por tradutor juramentado. Tem empresas que conseguem fazer uma tradução juramentada de um artigo científico que cobram 700, 800 reais. Tem empresas que cobram 4 mil, 5 mil reais. Será que o paciente, por seus familiares, terá esse dinheiro? Então essa é a missão que, mais uma vez, foi jogada nas costas da parte mais fraca, que é o consumidor. Tem mais um detalhe. Caberá ao médico provar, o médico prescritor provar que o tratamento, que o protocolo que ele está indicando tenha evidência científica. Ou seja, está à luz da literatura médica. E essa mesma missão caberá também ao advogado quando ele for postular em juízo. E aí faz-se necessário buscarmos então as recomendações da Conitec e do Natjust. Recomendação. Conitec não obriga ninguém a fazer nada. Natjust também não. E muitas vezes nós observamos, principalmente no que diz respeito a Natjust, um conflito de interesses. Quem emitiu esse parecer no Natjust? Ele é um médico especialista na área? Ele é um enfermeiro? Qual ou quais foram os profissionais médicos que emitiram esta recomendação? Que vai nortear a decisão de um juiz de direito. Eu não tenho acesso e os senhores não têm acesso. Conitec é a mesma coisa. Aliás, sobre o Conitec, eu já disponibilizei uma aula sobre isso. Sobre a temeridade de alguns atos praticados pela Conitec. E aí vem o senhor ministro, acompanhado por mais 5, dizendo que se faz necessário atualizar, abrir um diálogo com a magistratura para que eles recebam da sociedade médica e paramédica informes, lições, aulas sobre determinadas patologias, sobre o avanço tecnológico, sobre o avanço das medicações, para que eles possam melhor julgar. O STJ falou isso. Nós temos um volume de processos em andamento altíssimos. Como é que nós vamos pedir para um juiz fazer isso? Agora, é engraçado que nós falamos na possibilidade de um diálogo entre o judiciário e a sociedade médica e paramédica, mas não se falou, o ilustre ministro, de um diálogo da sociedade que representa, das associações que representam
inúmeros pacientes com inúmeras patologias. Não se abriu essa discussão. É como se o paciente não tivesse valor algum. Nós devemos dar voz a essas associações que representam esses pacientes. Só quem tem um paciente com um diagnóstico e um prognóstico severo de uma patologia que muitas vezes não tem cura, você apenas remedia ou estagna os efeitos daquela patologia, é que sabe o sofrimento. Vou dizer uma coisa simples para os senhores. Tem pacientes que dependem do SUS para um quadro relativamente simples, dada a gravidade de um câncer, dado a gravidade de uma patologia cardiovascular, que é a diabetes, ou diabetes. E simplesmente o SUS não consegue atender esses pacientes, entregando a eles os medicamentos para que ele controle a sua diabetes. É complicado. E aí vem a pergunta, e recebi várias ligações de vários médicos. E a minha autonomia? Como é que fica nessa brincadeira toda? A minha autonomia como médico? Minha resposta foi o seguinte: continua inabalável, inabalada. O capítulo 1º, incisos 7º e 8º do Código de Ética Médica não foi revogado. Então, continua valendo a sua autonomia e a sua autoridade até a página 2. Cuidado com isso. E no Código de Ética Médica, o senhor sabe o que eu estou falando. Existem situações que a sua autonomia, a sua autoridade não tem valor legal algum. Até porque o próprio artigo 15º do Código Civil diz que eu é que decido sobre o meu corpo, sobre a minha vida. Meu corpo, minhas leis. Mas o senhor não perdeu a sua autonomia e a sua autoridade. Só que ela foi até a página 2. Chegou na página 2, quem decide é o negão aqui. Cara, eu não quero isso pra mim, tchau, vou embora e fui. Já era, tchau. Não sou nem obrigado a assinar nenhuma declaração para você. Fica fácil entender que o STJ não retirou a autonomia do médico. Mas eu entendo que o médico, para preservar a sua autonomia e a sua autoridade, ele deve ser minucioso na sua prescrição. E hoje o que eu percebo, e com todo respeito aos médicos, é que o médico não nasceu para escrever. Ele não nasceu para ser detalhista. Isso já é da sua formação. Isso já é da sua formação. Graças a Deus, ao longo de alguns anos, nós temos conseguido mudar essa ideia, esse cenário da cabecinha dos médicos, mas não foi porque o negrão aqui é o bonzão, ou outros profissionais são até melhores do que eu, são melhores, são os bons. Não. Foi pela dor que esses médicos mudaram a sua forma de pensar e de redigir e de prescrever. Muitos tomaram assento no polo passivo de ações, respondendo a ações cíveis, erro de informação, erro de prescrição, ausência, supressão e uma série de coisas. Então nós conseguimos levar isso através das nossas aulas e mostrando, olha, se você não fizer isso, dá uma olhadinha nessa sentença, olha essa outra sentença, olha essa outra sentença. E aí quando eles veem um número que envolve essas sentenças e um número de condenações, eles, pera um pouquinho, eu tenho que mudar. Com todo respeito, viu? Tem médicos excelentes que ainda têm essa deficiência. E quando você pega, então, alguns julgados em que você já fez parte, ou como advogado, ou como orientador de outros colegas, como eu sou orientador de vários alunos,
em defesas junto ao CRM e o CFM, e você mostra, olha aqui o que aconteceu, ó. Pena de suspensão, pena de advertência velada, advertência pública, pena de cassação, aí muda um pouco. Portanto, para que esse médico consiga fazer com que o seu paciente consiga usufruir do caráter de excepcionalidade, ou seja, sair do rol taxativo da ANS, ele tem que ser minucioso na sua prescrição. E aí vem a outra pergunta, aí já de colegas, e de alguns médicos que são médicos e advogados, mas fizeram direito apenas para ter um embasamento, mas continuam exercendo mais a medicina do que o direito. E a súmula 102 do Tribunal de Justiça? O STJ teve... qual o termo que eu posso... autoridade para revogar essa súmula? No julgamento não consta isso. Não consta isso em hipótese alguma. Portanto, a súmula 102 do TJ, São Paulo, continua valendo. E o que diz a súmula 102? Ela diz o seguinte, que havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento de natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS. Ponto. E o que quer dizer essa súmula, ô Jaimão? Eu não sou advogado, cara, eu sou médico ou eu sou paciente. Súmula é um termo jurídico que resume em síntese, ou a síntese juridicamente. A súmula é uma síntese da jurisprudência predominante sobre um determinado assunto. E ela tem um efeito vinculante, ou seja, olha, o tribunal observou que durante 10 anos nós tivemos julgamentos, tivemos processos sobre essa tese. E durante 10 anos o tribunal foi uníssono em manter esta tese. Então, a partir de hoje, nós formamos uma súmula vinculante que eventuais processos vindouros desta tese, em que já foi submetida exaustivamente ao longo dos anos por esse tribunal, use-se para julgamento a súmula número tal. É isso que quer dizer uma súmula vinculante. A outra pergunta que os médicos estão me fazendo é o seguinte: se eu acho que o médico vai se arriscar a prescrever algum tratamento ou medicamento que não constante do rol taxativo da ANS. Eu acho que muitos médicos sofrerão coação profissional velada para que não prescrevam nem tratamento, nem medicamentos, nem terapias que não estejam no rol taxativo. E eu levo isso em conta por uma razão simples. Até hoje, não se consegue dar ao médico autonomia de tempo para que ele realize uma consulta. No INSS, nossa, esse é velho, cara, é SUS. É mesmo, é SUS, não é mais INSS, nem INAMPS, nem INPS. Rede pública, consulta, 15 minutos que o médico tem para recepcionar o paciente na sala dele, fazer uma anamnese acurada, dar um diagnóstico. 15 minutos. Complicado. Você conseguir fazer um diagnóstico em 15 minutos, ai, hein? Bem complicado. Na rede privada, média máxima, 40 minutos. Eu desconheço um médico que consiga fazer um diagnóstico de excelência em 15 minutos e muito menos em 40 minutos. E aí sabe o que acontece? Essa política idiota faz com que o médico na rede privada
peça mais exames do que o necessário. Por quê? Porque ele não tem tempo para conversar com o paciente, para ouvir o paciente, para fazer um diagnóstico. E aí quem vai conversar com o médico? Quem vai dar a efetividade diagnóstica não é ele, vai ser os exames que ele pediu. E muitas vezes, e não raras das vezes, é inconclusivo, porque ele pede vários exames que não conversam com a queixa do paciente. Isso na rede privada. Isso aumenta o quê? A sinistralidade daquele contrato. Quanto mais eu uso, quanto mais a operadora e o convênio gastam comigo, maior vai ser o aumento do meu contrato. Isso acabou. Não existe almoço de graça. Esqueça. Nem algo que você toma no hospital é de grátis, que nem diz os meninos. Quem dirá no SUS? Entretanto, todavia, porém, contudo, eu entendo que a maioria dos médicos não se curvarão a essa coação e assédio, mas terão que justificar os seus pleitos de forma pormenorizada. O médico poderá ser punido ao prescrever um tratamento medicamentoso, cirúrgico, um protocolo que não esteja listado no rol taxativo da ANS? Sim, poderá sim. Conheço casos e casos em que eu defendo médicos que foram punidos, foram descredenciados em razão disso. Ainda no rol exemplificativo. Quem dirá agora no rol taxativo? Mas, para isso, eles contarão com o apoio do Poder Judiciário. Poderão entrar com as respectivas ações para serem reintegrados ao cargo, ou para fazer jus a uma indenização por dano material, dano moral, lucros cessantes. E o Judiciário tem acolhido e protegido os médicos. Tudo depende de como você vai edificar a sua peça processual e as provas que você vai produzir. Lembre-se, aquele que pede, ele tem que demonstrar o fato constitutivo do seu direito. Demonstrar o fato constitutivo do seu direito é dizer: o fato é esse, as provas são essas e a lei diz que eu tenho direito. A parte contrária, a parte requerida, tem que demonstrar o quê? Lá no artigo 373 do CPC. Fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito de ação. A prova é dela. Ela que vai ter que fazer. Mesmo no caso em que se admite a inversão dos ônus da prova, por favor, você que é advogado, não caia na asneira de não produzir as provas que estão em suas mãos. Mesmo tendo a seu favor o instituto que diz que você pode pedir a inversão do ônus da prova. Outra pergunta que me fizeram. E o direito adquirido? O julgamento foi ontem. Vai retroagir? Ou é daqui para frente? A sentença é ex tunc? Eu entendo que os consumidores não poderão ser mais uma vez prejudicados. Portanto, eu entendo que o consumidor que tem o seu contrato firmado antes desse julgamento, ele tem a seu favor o que nós chamamos de direito adquirido. E se porventura o convênio, a operadora, ela não quiser cumprir o contrato, infelizmente você vai ter que judicializar. Mas certamente, nas mãos de um bom advogado, edificando uma peça propedêutica com todas as provas, bons argumentos, o paciente vai certamente ganhar esta ação. Mas é mais um ônus que se coloca nas costas do paciente. Jamão, eu não sou médico e nem sou advogado,
Já, irmão, eu não sou médico, advogado, eu sou paciente, sou consumidor. Quem é esse tal de ex-tunc? Na verdade, ex-tunc é uma terminologia jurídica que diz o seguinte, que naquele caso, aquela sentença, ela pode retroagir ao tempo da inauguração do processo ou a fatores adversos outros. Ou seja, ela pode retroagir ao tempo. Se ela retroagir ao tempo, ela pode alcançar só aquela pessoa que entrou com aquele processo, ou pode ter efeitos erga omnes, ou seja, é válido para todos. Não quero acreditar, eu não vi o acordo ainda, que terá efeito erga omnes com efeito ex-tunc. Eu quero acreditar que a partir de hoje para frente, é dessa forma que vai ser. O que ficou para trás e os contratos antigos deverão ser preservados ante ao princípio da pacta sunt servanda. Princípio esse já relativizado, mas que pode se aplicar nesses casos. Ou seja, a partir de hoje, se você já tem um contrato antigo, permanecem as condições daquele contrato. Se você for firmar um contrato a partir de hoje com um operador de saúde, vai ser o rol taxativo. Se você for compelido, levado em erro, a fazer um aditivo contratual, aí você está na roça, meu irmão. Você vai entrar no rol taxativo e tchau. Aí chora porque não vai ter jeito, né? Portanto, se o teu convênio médico te chamar para conversar, não faça nada sem antes falar com um bom advogado. Já, mãe, como o médico deverá proceder, então, em razão disso? Em primeiro lugar, relatório pormenorizado. Indicação da revisão sistemática que alterou ou implementou o tratamento ou protocolo. Referendar a recomendação da Conitec. Referendar artigos científicos. Deixar claro que todos os tratamentos, todos os protocolos listados no rol taxativo não estão fazendo efeito ao paciente. Ou que a nova proposta de protocolo trará maior benefício ao paciente, bem como à instituição. Isso é simples. E eu já falei logo no início. Para evitar tratamentos com os efeitos colaterais, para evitar reinternação, para evitar reop e para melhorar a sobrevida do paciente com qualidade, possível remissão e possível cura. Jamão, e se o convênio não quiser atender o pedido? Não vai ter outra solução, não vai ter outra alternativa. Você vai ter que judicializar, vai ter que contratar um advogado e entrar com processo contra o convênio. Jamão, poderá ocorrer uma migração dos pacientes da saúde privada para o SUS? Com certeza. Melhor, deixa eu usar uma outra terminologia. Eu creio que sim. E por que isso? Porque o SUS ele tem uma missão quase que impossível, que é prestar serviços na área da saúde de forma universal e integral, tanto a nós brasileiros como aos estrangeiros que estejam em trânsito ou definitivo no nosso país. E eu digo que é uma missão quase que impossível por uma razão muito simples. O SUS atende hoje aproximadamente 190 milhões de pessoas, para diversos temas, sendo que 80% delas depende única e exclusivamente do SUS para qualquer tipo de atendimento à saúde, desde uma unha encravada até um transplante de coração, até uma cirurgia oncológica. Eu creio
que nós teremos um colapso na saúde pública, a se manter a decisão, e se o legislador não apresentar uma nova proposta ou uma alternativa que não sobrecarregue o consumidor e a rede pública. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Forte abraço, Deus abençoe a todos.